Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus. Está começando abençoada. Calma, na palavra de Deus, amém. Continuando nosso estudo bíblico, né? No livro de Números, capítulo 11, no versículo 17, amém. Falando sobre Deus designa 7 anos a Moisés, amém. Para a glória de Deus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que não seja elevando tua santa e preciosa palavra, mas que seja o teu Santo Espírito do alto do céu, meu Pai, fala através da minha boca. Pai, que o teu povo possa, meu Pai, receber, Pai, a tua santa e preciosa palavra. Que aquele que precisar de cura possa ser curado, que aquele que precisar, meu Pai, ser alcançados pelo Senhor, Pai, que o Senhor venha purificar, lavar, limpar. Pai, cuidado, Pai, do teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que te pedimos, Pai, a tua presença, o teu Santo Espírito, Pai. O Santo Espírito que faz toda e qualquer diferença em nossas vidas, porque com o Senhor nós podemos qualquer coisa. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós te amamos, te adoramos, do Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Ó, aqui a gente leu, né, fez um estudo aí de madrugada aí, né, agora a gente está retornando à tarde, né, mas nessa daí, na próxima madrugada é às 4 horas, retornando aí para vocês, amém? Nós estávamos sobre que Deus designava 7 anciões para falar com Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele achava pesado, estava achando pesado o seu cargo. Depois que o povo israelita começaram a murmurar, Moisés, ele viu aquele povo chorando nas suas tendas, e eles estavam necessitando de carne, eles estavam chorando porque não tinha alimento que eles comiam, porque por mais que eles estavam em outros lugares, né, lá no Egito, eles tinham alimento. Só que quando eles saíram do Egito, e Deus libertou aquele povo, usou Moisés para libertar aquele povo, Deus ele cuidou daquele povo. Eles se esqueceram e quando Deus, né, mandou maná dos céus quando eles precisavam, quando Deus cobria eles, né, com a nuvem quente, aquecendo eles à noite, de dia fazendo sombra para eles. E eles começaram a murmurar. Daí Moisés viu o desespero daquele povo, porque eles choravam porque não tinham carne para comer. Né? Às vezes o ser humano fica tão apegado, né, a qualquer coisa, ou seja, um alimento, uma carne, né, que a pessoa começa a murmurar, né, por qualquer coisa. Mas Deus, ele viu ali, ele se irou. Por quê? Porque eles, não pelo que eles estavam necessitando, porque eles estavam pedindo, mas sim porque eles descreiam. Eles não estavam mais acreditando que Deus podia fazer na vida deles, naquele povo. Porque Deus tinha feito. Eles não estavam nem lembrando mais do que Deus tinha feito, você acha? Deus, ele estava sempre ali presente com eles ali. E daí Moisés, ele pediu a Deus. E Deus, ele designou para ajudarem a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens de anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e farei contigo. Tirarei o Espírito. Quem que era esse Espírito? Espírito Santo. Que Deus tinha colocado em Moisés. Ele ia tirar o Espírito que está sobre ti, Deus falou para Moisés. E o porei sobre eles. E contigo levará a carga do povo, para que não a leve tu somente. Porque ele estava achando que estava muito pesado. Aquela carga, aquele compromisso que Deus colocou na mão dele, e ele não estava conseguindo fazer sozinho. Guiar aquele povo todo até a prometida. Mas Deus teve misericórdia e falou para ele: ó, então tá bom. Eu vou ouvir tua oração.
vai juntar anciões, 70 anciões, e traz aqui, né, na congregação, que eu vou tirar o teu espírito, né, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e vou pôr neles, sobre eles, para que eles possam ali, né, estar contigo ali, nesse compromisso, né, para que não só tu leve essa carga, a carga desse povo, essa responsabilidade. Disse: ó, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, portanto chorás ao ouvido do Senhor. Aí Deus falou, então, diz o povo, santifica. Busca para santificação para amanhã, né? Primeiro vocês buscam a santificação para amanhã, que amanhã comereis carne. Portanto, chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dá carne e comereis? Quando eles estavam no Egito, né, eles iam bem, eles tinham carne, então eles estavam reclamando por causa disso, porque eles estavam num lugar que eles eram escravos, mas eles tinham alimento. Não um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelo nariz. Olha como Deus tirou. Imagina. Já que vocês querem, então, comer carne, então toma. Então, come à vontade, se é pelo nariz, né? Vocês estão reclamando. Para mim, isso tem tanta coisa mais importante nessa terra. Eu mesmo, graças a Deus, eu me livrei desse mal. Só como só legumes, ovo e peixe lá de vez em quando. Mas tudo uma questão espiritual para a glória de Deus, né? Ó, mas que tá falando, ó, mas aquele povo, eles queriam carne de qualquer maneira. Eles queriam comer carne. Então ele falou, ó, não comereis um dia, mas nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que vos sair pelo nariz, até que vos esfastieis dela. Portanto, rejeitais o Senhor, que está no meio de vós. Chorarastes diante dele, porque saímos do Egito. Por que Deus ficou triste? Porque eles ficaram resmungando, ai, eu estava no Egito lá, escravo, mas pelo menos eu estava melhor. Eu tinha carne, tinha isso, aquilo, outro. E Deus, ele ouviu, Deus, ele se orou naquele povo. Ó, respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, está o povo no meio, do qual estou. E tu comerão um mês inteiro? Moisés respondeu a Deus, 600.000 homens de pé, e esse povo no meio do qual, de pé, é esse povo no meio do qual, e tu disseste, dá-lhe carne e a comereis um mês inteiro? Matariam para eles rebanhos de ovelhas, de gado para levar. Se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, e lhes pastem. Deus deve, olha, é como se fosse um, mas dizer, até chegou a ser irônico aqui também. Foi, né? Você fala, aqui tá. Deixei encurtar-vos a mão do Senhor. Agora mesmo, verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus falou para Moisés. Então, preste atenção. Bem, então você não vai se cumprir a minha palavra. O que eu falar, está falado. O que Deus falar na sua vida,
Ele não é homem nem filho de homem para que minta. Se Deus te prometeu alguma coisa, crê somente que isso vai acontecer. Tá ligado? Vamos continuar. Ó, aqui tá falando, ó. Sai, pois, Moisés referiu ao povo as palavras do Senhor. Ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu a nuvem, ele falou, e tirando o espírito que sobre ele, ó, que estava sobre ele, eu pôs sobre aqueles 70 anciões, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Olha para você ver. Mas depois nunca mais. Deus ele colocou o espírito de Moisés, tirou o espírito dele, o Espírito Santo, né, de Moisés, o espírito de Deus. Ele colocou sobre os anciões, 70 anciões. E eles começaram a profetizar, aqui na Bíblia ele está falando. Mas depois, nunca mais. Porém, o que será que aconteceu, né? Ó, porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eudade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, né, Espírito Santo. Portanto, estava entre os escritos. Ainda que iram à tenda e profetizava no arraial. Ou seja, mesmo que esse aí não saía da tenda, ele sempre profetizava ali no ar. Ele estava ali profetizando, esse homem. Ele se chamava o quê? Eudade. E o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, portanto, estava inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Então, eles foram lá e foram falar para quem? Para Moisés, o que tinha acontecido. E Josué, filho de Nenum, filho de Num, né? Servidor de Moisés, Josué, um dos seus escolhidos, respondeu-lhes e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes, ou seja, vai proibir eles? Porém, Moisés lhe disse: se tu, disse, tendes tu ciúmes por mim, tomarás todo o povo do Senhor. Fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele os antes de Israel. É para você ver. Mas ele não falou. Ele falou que dera se dado a todos o espírito dele. Que dera. E aqui tá continuando, ó. Deus manda cordonizes. Aí Deus começou a falar, ó, Deus mandou o quê? Alimento. Ó, Deus manda cordonizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor. Cerca de 2 covados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia recolheu os cordonizes. O que menos colheu, né? Teve 10 homeres, né? E as estendeu para si ao seu redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu, o quê? A ira do Senhor. Meu Deus.
contra o povo e o feriu com praga muito grande. Meu Deus do céu. É para você ver. O povo nem terminou de comer. E daí se acendeu a ira de quem? Do Senhor. E feriu aquele povo com uma praga muito grande. E pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebroté Ataafa. Portanto, ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Que até Atava partiu o povo para Azerote e ali. Meu Deus. Para você ver o que Deus fez. A ira de Deus, ela se acende sobre você, ou sobre a sua vida, ou sobre a vida do povo. Não importa se é o povo de Deus, se não é o povo de Deus. Amigo, tem meu Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não desvie do caminho. Não desvie do caminho. Continue firme com Jesus. Vá para cima com Deus. E ore e busque pela presença do Espírito. Busque em fazer, em obedecer e fazer a vontade do Pai. Amém. Então ali se acendeu a ira do Senhor. E eles receberam a praga. E ali morreu, né? Ó, pelo nome daquele lugar, ó, aqui, olha. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E o feriu com praga bem grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Querebote Atava. Portanto, ali enterraram, ou seja, morreram, o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Por que será que Deus não queria que eles comessem aquela comida? Porque aquela comida não era de Deus. Aquela comida ali não era uma comida que ia fazer bem para eles. Deus, Ele sabe todas as coisas. Se você não ir para esse caminho, não vá. Porque Ele sabe que ali vai ter perigo, que vai ter perigo de morte. Então não vá. Mas se Deus falar para você, vá. Ouça a voz do Senhor. E seja obediente. Faça a vontade do Pai, amém? Ó, então, madrugada aí, às 4 horas da manhã, a gente tá entrando aí, e às 4 e pouquinho, amém? Continuando com nossa palavra abençoada no livro de Números, no capítulo 12, falando sobre a sedição de Miriam e Araão, amém? Fique com Deus aí, né? Deus é amor, mas também é justiça, amém? Deus abençoe todos vocês e fique com esse final de semana abençoado aí de sexta-feira santa, amém? E que Deus o acompanhe, você e sua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós, amém? Amém.